aqui com mais um Balanço na História. E o nosso tema de hoje contém várias opiniões: ditadura militar no Brasil. E para saber mais sobre esse assunto, chamamos a nossa expert, Stephanie. O regime militar foi um governo iniciado em abril de 1964 no Brasil, após um golpe articulado pelas Forças Armadas contra o governo do presidente João Goulart. Esse regime tinha apoio da classe média dos Estados Unidos e da Igreja, porque ambos tinham medo do comunismo. Para sua implantação, houve o uso da repressão, investigação e censura, além de prisões e exílio, tanto para políticos quanto para artistas. A ditadura militar também foi marcada pelo chamado milagre econômico, que foi um crescimento, porém sem distribuição de renda e aumento da dívida externa. Se vocês ainda não entenderam o que foi a ditadura militar no Brasil, vamos agora mostrar alguns depoimentos de pessoas que vivenciaram essa época no nosso país. Bom dia, estamos aqui com o senhor Antônio. Vamos perguntar para ele se ele sabe alguma coisa sobre a ditadura militar. Sim, alguma coisa. Você pode me falar sobre isso? Olha, a ditadura militar, na época, os jornalistas não tinham liberdade de imprensa, né? Você não podia fazer grupo de 10 pessoas que a polícia já vinha e soltava cacete, né? Ah, e você presenciou alguma coisa? Presenciei no Rio, em 64, teve a Revolução, quando depois o governo, né? Aí chegaram, invadiam o jornal, o rádio, essas coisas, e puxando todo mundo e tome pau. Então tá bom, muito obrigada, viu? Estamos aqui com a professora Maria de Jesus, entrevistando sobre a ditadura militar. O que a senhora sabe sobre a ditadura militar? A senhora presenciou alguma coisa? Sim, na época eu já dava aula, né, numa escola aqui perto, particular e no estado. O que a gente precisou é o seguinte: na escola estadual não havia tanta intervenção, né? O diretor chegava e falava para você assim: olha, pensa no que você vai falar, né? Já no particular, muitas vezes, quando eu era pro fundo da sala, tinha alguém da Polícia Federal assistindo minha aula, né? Então você dava aula com um certo ressentimento, né? Do que você poderia falar, de repente você sairia pela porta da escola e não seria mais vista por ninguém. No tempo que eu fiz o curso de Ciências Sociais, né? Diretor acadêmico, eu perdi 2 amigos que sumiram, né? Juntamente com esse movimento, que eles eram contra, lutavam com outros jovens, né? Contra a ditadura militar no Brasil. Entendi. E os que eram era contra o governo militar? Eles eram perseguidos, torturados, né? Nós temos um grande número de artistas da época que a expressão, né, no jornal ou falada, mesmo em peças de teatros, eles foram presos, né, e torturados. Durante o período militar, que eu vivenciei, né, como professor, como ser humano, e na verdade as pessoas tinham muito medo, né, porque eu tive colegas que desapareceram, teve outros que foram torturados, né, e na sala de aula, quando você estava dando aula, que você percebia que existia alguém, você sabia que não era, né, do seu clube, sim, né, da Polícia Federal, você tinha receio, você sabia que às vezes poderia ter saído da aula, ser levado por eles e não voltar, né, porque eles chegavam ao limite de torturar mesmo. Quase 20 anos depois, na Faculdade de Guarulhos, né, eu estava fazendo pós em Geografia, eu conheci na sala 2 colegas que na época foram torturadores e eram professores naquele momento. E a partir do momento que a sala soube, a sala fez um abaixo-assinado e pediu que eles se retirassem. Não dá para conviver com alguém que era professor, que era jovem e que tinha o outro lado da moeda, ou seja, torturar pessoas, né? Porque a liberdade, que eu falei, de expressão, liberdade de escrita, sumiu, desapareceu. Até os programas de televisão passavam pela censura e nem tudo poderia ser passado para a pessoa. Muito difícil, né? Obrigada. Imagina. Estamos aqui para entrevistar o Dr. Ayrton Alves da Costa para saber o que ele pode contar sobre a ditadura militar. O senhor sabe dizer quanto que influenciou a ditadura militar no ambiente familiar? Olha, eu tenho a impressão seguinte, que esses regimes assim, que não são democráticos, então o indivíduo não tem muita liberdade. E ele também é mal informado das coisas. De maneira que, sob o ponto de vista assim, familiar,
Eu acho que não existe muita diferença entre o regime político assim, democrático e o não democrático. A gente vai vivendo aí, né? Vivendo o trabalho e tudo. Mas é evidente que a democracia satisfaz mais a todo mundo, porque para uns indivíduos não é importante a parte política, mas para uma grande parte é. E num regime, principalmente militar, que é um regime de força, que o povo não tem o direito de escolher, está lá no militar, organizando, e evidentemente num regime militar não é difícil você reagir, não é? Porque isso é muita força, é a força militar, não é? Veja que sobre esse aspecto aqui no Brasil, principalmente que existe liberdade, atualmente liberdade de imprensa, que existe liberdade para você falar, para você escolher. É muito melhor do que aquele regime que você não podia fazer crítica, nem positiva nem negativa, você não podia falar nada a respeito, né? Está lá governando e a gente aguentando que o barco, não é? O conhecimento é pequeno em relação ao que poderia ser feito e o que não deveria ser feito. Nós vivemos assim, a maior parte dos brasileiros aceitando tudo que eles fazem, às vezes reclamam um pouco, mas é outra história, né? A gente, na ditadura você perde o direito de opinar, então você acaba também acostumando a não criticar e nem analisar o que poderia ser feito, o que está sendo feito, vamos dizer, dentro de um regime assim de exceção. Obrigada, doutora Ayrton.